O livramento dos santos. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado do seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença, e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoava pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: Glória! Aleluia! O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, e quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não poderiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. Quando a princípio apareceu à distância, parecia esta nuvem muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, pudemos ver a excelente glória e majestade de Jesus, enquanto ele saía para vencer. Um séquito de santos anjos com coroas brilhantes, resplandecentes sobre as cabeças, acompanhava-o em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena. A nuvem viva, de majestade e glória insuperável, aproximava-se ainda mais, e pudemos claramente contemplar a adorável pessoa de Jesus. Não trazia a ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu rosto era tão fulgurante como o sol de meio-dia. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência de latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. A terra tremia diante dele. Os céus se afastavam como um pergaminho quando se enrola, e toda a montanha e ilha se movia de seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17. Aqueles que pouco tempo antes queriam destruir da terra os fiéis filhos de Deus, testemunham agora a glória de Deus que sobre eles repousa. E por entre todo o seu terror, ouvem as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo: Eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará.
Isaías capítulo 25, verso 9. A terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: Vitória! Vitória sobre a morte e a sepultura! Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Então os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma clamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando sinais da enfermidade e morte, surgem com saúde e vigor imortais. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram seu Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos para nunca mais se separarem. Em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas. E movendo-se o carro para cima, as rodas clamavam: Santo! E as asas, movendo-se, clamavam: Santo! E o séquito de santos anjos em redor da nuvem clamava: Santo! Santo! Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam: Glória! Aleluia! E o carro movia-se para cima, em direção à santa cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus ao centro. Estava ele de pé, com a cabeça e ombros acima dos santos e acima dos anjos. Sua forma majestosa e o adorável rosto podiam ser vistos por todos no quadrado.